E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, vamos combinar, não é o mais empolgante à primeira vista. A lei do superendividamento. Lei 14.131 de 2021 para os íntimos. Mas calma, calma. Prometo que a conversa vai ser bem mais interessante do que o nome da lei sugere. Afinal, quem nunca se enrolou com as finanças, né? Cartão de crédito, cheque especial, aquele careia que não acaba mais. É verdade. E essa lei, que mudou o Código de Defesa do Consumidor, veio justamente para dar um respiro para o consumidor que está endividado. E para nos guiar nesse labirinto jurídico, temos aqui um expert em direito do consumidor. Bem-vindo ao The Deep Dive. Obrigado pelo convite. Vamos desvendar os mistérios dessa lei juntos. Beleza. Então, para começar, explica pra gente. O que é superendividamento? É só estar com um cartão no limite ou tem algo mais? A lei define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de consumidor pessoa física, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial. Nossa, quanta palavra complicada. Traduzindo para o português, seria o quê? Basicamente, é quando a pessoa, mesmo se esforçando para pagar, não consegue dar conta de todas as suas dívidas sem comprometer o básico para viver, tipo moradia, alimentação, saúde. Entendi. Então não é só estar com uma ou outra conta atrasada, é uma situação bem mais crítica. E a lei protege só quem se endividou sem querer, né? Tipo, quem não tinha intenção de dar um calote. Isso mesmo. A lei foca em quem se endividou de boa fé, sem má intenção. A ideia é dar uma chance para essas pessoas se reorganizarem financeiramente. Parece que a lei veio para dar um respiro para o consumidor, né? Mas e aí, o que muda na prática? É realmente uma nova era para o consumidor brasileiro. Sem dúvida. A inclusão da prevenção e do tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor já é um passo enorme. A lei trouxe mecanismos de conciliação e mediação, incentivando a resolução de conflitos fora dos tribunais. Ah, isso é ótimo. Menos burocracia e mais chances de um acordo justo, né? Exatamente. A ideia é que o consumidor e os credores conversem e tentem chegar a um acordo que seja bom para ambos os lados. E a lei também reforça a necessidade de informação clara e precisa sobre as condições do crédito. Tipo, chega de letras miúdas e pegadinhas nos contratos. É isso aí. O consumidor tem o direito de saber exatamente o que está contratando, com todas as taxas, juros e custos. Transparência total. E essa história de mínimo existencial que o Zé mencionou antes, como funciona na prática? É tipo um salário mínimo que a pessoa tem garantido, mesmo com dívidas. Não é bem um valor fixo, mas a ideia é garantir que a pessoa, mesmo endividada, tenha o suficiente para cobrir suas necessidades básicas. Afinal, não dá para tirar a comida da boca de alguém para pagar dívida, né? Com certeza. É. Mas como definir o que é essencial para cada pessoa? Isso deve variar bastante, né? É um desafio, sem dúvida. A lei não estabelece um valor fixo justamente por isso, porque cada caso é um caso. Então, na hora de renegociar as dívidas, o juiz vai levar em conta a situação específica de cada pessoa para definir o que é essencial para ela. Exatamente. A ideia é encontrar um equilíbrio entre o pagamento das dívidas e a garantia de uma vida digna para o consumidor. Claro que essa lei tem bastante coisa interessante pra gente desvendar, né? Mas por enquanto, vamos fazer uma pausa por um cafezinho e já voltamos para a segunda parte do nosso Deep Dive na lei do superendividamento. Fique ligado. Estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho na lei do superendividamento. Antes do intervalo, a gente está falando sobre a importância da educação financeira. Lembra? Mas e aí, a lei só fala da importância ou parte para ação? Tipo, que tipo de iniciativas ela incentiva? Boa pergunta. Afinal, não adianta só falar, né? Tem que ter ação. A lei prevê algum programa específico para essa educação financeira. Sim. A lei incentiva a criação de programas de educação financeira, sabe? Por parte do governo, instituições financeiras, outros agentes. A ideia é que esses programas de informação, ferramentas para as pessoas aprenderem a lidar com as finanças de forma mais eficiente, né? Tipo um manual de instruções para o consumidor, né? Ensinando a usar o dinheiro como ferramenta para realizar sonhos, alcançar objetivos, e não como um peso que impede de seguir em frente. Perfeita analogia. E esses programas, eles podem abordar desde o básico, tipo fazer um orçamento doméstico, controlar gastos, até temas mais complexos, como investimentos, planejamento para aposentadoria, uso consciente do crédito. Afinal, o conhecimento é poder. E quando se trata de finanças, esse poder pode libertar das dívidas. Atividade financeira, hein? Parece um sonho. Mas com a educação certa, esse sonho pode virar realidade. E me diz, essa educação financeira também é voltada para os jovens. Afinal, eles estão começando a lidar com dinheiro agora, né? É importante começar com o pé direito. Com certeza. A lei prevê a inclusão da educação financeira no currículo escolar, sabia? A ideia é que os jovens aprendam desde cedo a lidar com as finanças de forma responsável, evitando cair nas armadilhas do consumo desenfreado, do endividamento. Tipo, dar um mapa para eles navegarem no mundo das finanças, né? Mostrando os caminhos seguros, os atalhos perigosos. E para quem já se perdeu no caminho, para quem já está endividado,
A lei oferece algum tipo de proteção. Sim, a lei garante uma série de direitos para o consumidor superendividado. A possibilidade de renegociar as dívidas, a proteção do mínimo existencial, que a gente já discutiu, e o acesso a mecanismos de conciliação e mediação. Esses mecanismos de conciliação, eles podem ser acionados tanto na esfera administrativa quanto na judicial, né? É como se fossem duas portas de entrada para buscar uma solução para o problema. Exatamente. O consumidor pode procurar ajuda, por exemplo, de órgãos de defesa do consumidor, tipo o PROCON, para tentar um acordo com seus credores. Caso não seja possível chegar a um acordo amigável, a lei garante o direito de recorrer à justiça. Então, o PROCON seria como uma primeira tentativa de apagar o incêndio do endividamento, né? De forma mais rápida e menos burocrática. E se não der certo, a justiça entra em cena para tentar encontrar uma solução. Mas me fala uma coisa, no caso de recorrer à justiça, o consumidor precisa de um advogado. Isso pode gerar um custo extra, né? Sim, é recomendável ter um advogado para representar no processo judicial, mas a lei também prevê a possibilidade de assistência jurídica gratuita para quem não tem condições de arcar com os custos de um advogado particular. Que bom saber que a lei garante esse acesso à justiça para todos. Mas e como funciona o processo judicial? Como a renegociação das dívidas acontece nesse caso? No processo judicial, o juiz analisa a situação financeira do consumidor, as condições dos contratos de crédito. Ele busca uma solução justa para ambas as partes, tanto para o consumidor quanto para os credores, né? A lei prevê a possibilidade de reduzir juros e multas e de estabelecer um prazo de pagamento mais longo para facilitar a quitação das dívidas. Ou seja, o juiz atua como um mediador. Busca um acordo que seja viável tanto para o consumidor respirar aliviado, quanto para os credores receberem o que lhes é devido. É como encontrar um ponto de equilíbrio. Exato. O objetivo é encontrar uma solução que permita ao consumidor quitar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, ao mesmo tempo em que garante que os credores não sejam prejudicados. Mas e a questão do nome sujo? Estar com o nome negativado pode ser um grande obstáculo, né? Para conseguir crédito, abrir uma conta bancária, até mesmo conseguir um emprego. A lei aborda esse problema. Sim. A lei determina que o consumidor superendividado, que esteja em processo de renegociação de suas dívidas, tenha seu nome excluído dos cadastros de inadimplentes, tipo SPC e Serasa. Boa notícia. Muitas vezes a pessoa está tentando se reerguer financeiramente, mas acaba sendo impedida por conta da restrição no nome. É como tentar correr uma maratona com peso nas costas. É isso aí. A exclusão do nome dos cadastros de inadimplente é uma forma de garantir que o consumidor tenha condições de retomar sua vida financeira e de seguir em frente sem esse peso. Mas e se por algum motivo o consumidor não conseguir cumprir o acordo de renegociação das dívidas? O que acontece? Ele volta para a estaca zero. A lei prevê que o descumprimento do acordo pode levar à retomada das ações de cobrança pelos credores e à reinclusão do nome nos cadastros de inadimplentes. Mas é importante destacar que o juiz vai analisar as razões do descumprimento antes de tomar qualquer decisão. Se ficar comprovado que o consumidor não cumpriu o acordo por má-fé, as consequências podem ser mais sérias. Entendi. A lei busca proteger o consumidor que está realmente se esforçando para quitar suas dívidas, mas também garante que os credores tenham seus direitos resguardados. É como um contrato de confiança, né? Ambas as partes precisam fazer a sua parte para que o acordo funcione. Exatamente. A lei do superendividamento busca encontrar um equilíbrio entre a proteção do consumidor e a segurança jurídica para os credores. E essa lei, ela se aplica a todos os tipos de dívida. Ou existe alguma restrição? A lei se aplica às dívidas de consumo, ou seja, aquelas contraídas para adquirir bens ou serviços para uso pessoal ou familiar. Então, por exemplo, dívidas com cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, financiamento de carro, compra parcelado na loja. Todas essas se enquadram na lei. Exatamente. Essas são algumas das dívidas mais comuns que podem levar ao superendividamento. Mas e as dívidas com aluguel, condomínio, pensão alimentícia ou impostos? Elas também entram na conta. Essas dívidas não são consideradas dívidas de consumo, então não se enquadram na lei do superendividamento. Elas têm legislação específica. Entendi. É importante que o consumidor saiba diferenciar os tipos de dívida, né? Para saber se a lei do superendividamento se aplica ao seu caso. Conhecimento é poder. E, nesse caso, pode ser a chave para sair do vermelho. Mas ainda temos muito a explorar sobre a lei do superendividamento. Fique ligado para a última parte do nosso Deep Dive. A gente vai discutir as medidas preventivas, como a lei busca evitar que as pessoas cheguem à situação de superendividamento. Não perca. De volta para a última parte do nosso Deep Dive. Nossa, já falamos sobre tanta coisa, né? Superendividamento, mínimo existencial, renegociação de dívidas, educação financeira. É muita coisa, é verdade. Mas ainda falta um ponto crucial: a prevenção. Afinal, é melhor prevenir do que remediar, certo? Sem dúvida. E a gente sabe que no Brasil a oferta de crédito é enorme. Cartão, empréstimo, financiamento. Parece que tem crédito para tudo.
Como garantir que essa oferta seja feita de forma responsável, sem empurrar o consumidor para um buraco sem fundo de dívidas? Aí que entra a lei do superendividamento. Ela estabelece regras para a oferta de crédito. As instituições financeiras, por exemplo, são obrigadas a informar de forma clara todas as condições do empréstimo. Juros, custos, prazo de pagamento. Tudo certinho. Nada de letras miúdas e pegadinhas. Exatamente. Transparência total. O consumidor precisa saber exatamente no que está se metendo, sem ser enganado por falsas promessas ou taxas abusivas. A lei também proíbe práticas abusivas na oferta de crédito. Tipo aquela pressão para você fazer um empréstimo que você nem precisa, né? Isso mesmo. Venda casada, cobrança de tarifas abusivas, pressão excessiva, tudo isso é proibido. A ideia é proteger o consumidor de práticas que podem levá-lo ao superendividamento. Então a lei funciona como um escudo para o consumidor, garantindo que ele tenha acesso ao crédito de forma justa. Mas, e para quem já está endividado? Além da renegociação, a lei oferece algum outro tipo de apoio para a pessoa se reerguer. Sim. A lei incentiva a criação de programas de apoio ao consumidor superendividado, orientação financeira, acompanhamento psicológico, cursos profissionalizantes. Uau, que legal! É como dar um mapa e uma bússola para quem se perdeu no caminho, né? Exatamente. Ajudar o consumidor a se reorganizar, a desenvolver habilidades para lidar com dinheiro e a encontrar novas oportunidades. Para finalizar nosso deep dive, qual a mensagem principal que você deixa para os nossos ouvintes sobre a lei do superendividamento? A lei é um avanço importante, sem dúvida. Mas ela sozinha não faz milagres. Cada um precisa fazer a sua parte. Buscar informação, se educar financeiramente e consumir de forma consciente. Prevenir é sempre o melhor remédio. Concordo plenamente. Conhecimento é poder. E quando o assunto é dinheiro, esse poder pode fazer toda a diferença. E você, que acompanhou a gente até aqui, fique ligado. Busque mais informações sobre a lei do superendividamento e sobre como administrar melhor suas finanças. Quanto mais você souber, mais preparado estará para tomar decisões inteligentes e evitar problemas no futuro. Compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares. Vamos espalhar essa mensagem de conscientização financeira por aí. É isso aí. Juntos podemos construir um futuro com menos dívidas e mais oportunidades para todos. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na lei do superendividamento. Esperamos que você tenha aprendido bastante com a gente hoje. Até a próxima!